Boa tarde, pessoal! Aqui Felipe Alvim, mais uma vez em nossa live aqui no Instagram. Dentro de instantes, nosso amigo Matheus, que é especialista em diversos assuntos tributários, vai estar conosco aqui conversando um pouquinho sobre como enfrentar esse momento tão complexo da nossa economia. Queria começar hoje falando com vocês um pouquinho de uma palavra que eu acho que ilustra bem o momento em que nós estamos vivendo. Acredito que todos nós temos que ter nesse momento equilíbrio. Equilíbrio é fundamental para que a gente possa analisar muito bem a situação em que a gente vive. Eu estou muito preocupado com a situação das pequenas empresas, com a questão relacionada ao emprego. Acredito que a gente tenha que repensar essa questão do isolamento total. É claro que a gente tem que ter uma comunicação melhor. Eu acredito que é muito importante uma união entre nós, para que nós possamos entender o momento em que nós estamos vivendo e de que forma a gente pode realmente enfrentar esse momento, sem daqui a pouco ter uma grande epidemia econômica também. Então é muito importante que nós possamos analisar com calma, analisar esse momento com muita responsabilidade e equilíbrio. Acho que a palavra agora é equilíbrio, para que a gente possa tomar as ações corretas, para que a gente possa entender de que forma que a gente enfrenta esse problema tão sério, mas também pensando realmente no lado econômico, de como que vai ficar a questão do emprego, como que vai ficar a geração de caixa, porque alguém vai ter que pagar a conta no final disso tudo. E quem vocês acham que vão pagar a conta? Somos nós, com certeza. Todos nós vamos pagar essa conta. Então é importante que a gente analise esse momento com muita calma e com essa palavrinha, equilíbrio. Mas vamos lá, vamos conversar agora com o nosso amigo Matheus. Estou aguardando o Matheus entrar aqui na nossa live, para que a gente possa conversar um pouquinho, para que ele possa dar algumas dicas para você que é empresário, para você superar esse momento, principalmente focado na questão tributária, de como poder proceder nesse momento. Nós estamos aguardando o Matheus entrar aqui na nossa live, pedir o Matheus para acionar aí o pedido para a gente poder estar dividindo a nossa tela com você. Tá? Estou aguardando o Matheus. Matheus, você tem que pedir para dividir a tela. Agora sim. Agora eu vou botar o Matheus aqui com a gente. Matheus, tudo bem? Vamos ver o Matheus, está conectando aqui, só um minutinho, pessoal. Conectando ainda. Matheus, estou ouvindo. A imagem ainda não está aparecendo para mim aqui. Tá tudo bem com você? Tá. Pessoal, vocês estão vendo o Matheus ou a tela está igual a minha aqui, só comigo aparecendo? Se alguém puder colocar aqui nos comentários, vai nos ajudar. Sandra, está por aí? Sandra trabalha conosco. Ainda não. Matheus, está faltando você aparecer para nós. O seu áudio está bom. Acho que agora sumiu o áudio também do Matheus. Tenta entrar novamente, Matheus, por favor. Não está aparecendo ainda não, Matheus. Então, obrigado aí para todo mundo. Aí, vamos ver de novo. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar dividir a tela com ele. Com essa questão aí da internet, está conectando aqui, Matheus. Deu certo agora? Eu ainda não estou te vendo, não. Ainda está conectando aqui para mim. Você está com o Wi-Fi aí ligado ou está só pela internet do próprio celular? O pessoal está colocando que ainda não está te vendo, não. Na hora que você entrar, pede para visualizar aqui comigo. Tá. Pessoal, então assim, sejam todos bem-vindos. Em instantes o Matheus vai estar conosco aí, trabalhando nessa questão tributária. Acho que é importante esse momento para a gente poder conversar, trazer algumas ideias
momento crítico da nossa economia, mas mais uma vez eu volto a frisar. Palavra-chave do dia de hoje para mim é equilíbrio. Eu acredito que equilíbrio é fundamental para que todos nós possamos realmente tomar as devidas decisões e ações para que... Só um minutinho. Matheus, te adicionei. Está conectando por aqui. Tá, o áudio tá bom. O áudio está dando para poder falar. Está conectando no meu aqui. O pessoal aqui também, olha lá. Você tem que solicitar para mim a participação na live, que eu libero aqui. Tá conectando, não sei o que está acontecendo. Vamos bater no papo assim mesmo, sem a câmera? Pode ser? Tá, tô aguardando aqui. Aí, ó, agora deu? Então, aí, agora Agora deu? apareceu. Ah, agora sim. Agora deu. Aí, vamos lá então. Tudo bem, Tira a Felipe? câmera aí, por favor. Ah, sim. Sua câmera. Aê! Agora Isso, sim. tudo jóia? 100%. Seja bem-vindo, Beleza. Matheus. Fica à vontade Muito aí. obrigado. Acho que o momento é importante para a gente poder estar conversando um pouquinho com o pessoal sobre as questões tributárias, as questões que Sim, você vem trabalhando tão bem aqui na nossa região, junto com o nosso amigo Daniel Prenassi, junto com o pessoal sim. lá da DPC Advogados. Você vem fazendo um trabalho brilhante. Queria que você falasse um pouquinho aí para os empresários como enfrentar esse momento complexo da nossa economia, que tipo de sugestão você dá, principalmente na questão tributária. Fica à vontade, meu amigo, seja bem-vindo. Beleza, muito obrigado, Felipe. Bom, primeiramente eu corroboro o seu início da live aí, quando você disse que esse momento é um momento de a gente ter, né, mais cautela aí, né? De ter menos esse afobamento que está ocorrendo no cenário nacional, né? Bom, eu vou passar aqui para vocês algumas estratégias contábeis, fiscais e tributárias que eu entendo que podem ser aplicáveis aos pequenos negócios, tá, Felipe? Eu não vou entrar aqui e ficar citando leis, legislação, vou ser bem, tentar ser o máximo objetivo e claro, beleza? Então, vamos lá. De acordo com as medidas que foram, né, soltadas aí até o momento, o que eu vejo de oportunidade que dá para os micro e pequenas empresas aproveitarem, tá? Primeiro, na parte tributária. A Receita Federal suspendeu por 90 dias os atos e prazos processuais. Ou seja, em 90 dias, nenhuma empresa vai ser intimada, nenhuma empresa vai ser autuada. Então, nós entendemos que esse é o momento mais que oportuno para fazer uma auditoria tributária, para buscar toda a conformidade fiscal, verificar se as declarações foram entregues da maneira correta, entendeu? Para evitar qualquer multa futura. Por quê? No momento em que a gente está caminhando com a crise de vendas, de crédito, então a gente tem que evitar gastos, principalmente os possíveis gastos, como uma eventual autuação fiscal. Então, agora eu acho que é o momento certeiro de entrar com a auditoria tributária das empresas, certo? Depois que a gente arrumar a casa, das empresas arrumarem a casa nessa auditoria, é hora de se rever também o planejamento tributário das empresas, tá? Principalmente, para quem é do Simples já fez a opção, agora não pode mais optar, alterar. Mas para empresas que hoje estão tributadas no lucro presumido, tá? Ainda dá tempo dela mudar para o regime de lucro real. Haja vista que agora o cenário para frente mudou totalmente, né? Então, um comércio aí vai ter que refazer suas projeções, considerando uma queda significativa nas vendas. Então, consequentemente, talvez esse empresário não vai ter mais o lucro que ele estava esperando, entendeu? Ou talvez vai ter um prejuízo. Então, o regime do lucro real seria mais interessante, tá? E no momento onde a gente vai ter uma diminuição nas receitas das empresas, né, das receitas operacionais dela, de venda, de prestação de serviço, é de suma importância tentar buscar outras receitas. Dentre elas, a recuperação de créditos tributários. Por exemplo, setor de farmácia, setor de autopeça, setor de supermercado. Tem muitos itens que são monofásicos de PIS e COFINS, que, tentando simplificar, o que quer dizer isso? Na hora que o lojista aí vende, ele não deveria pagar o PIS e COFINS desse produto, que ele é recolhido uma única vez lá na indústria, entendeu?
E dentro do Simples, dentro lá do DAS, que o micro e a pequena empresa paga, tem lá um percentualzinho que é destinado ao PIS e COFINS, tá? Então, nós fazemos esse trabalho de recuperação tributária também, onde que a gente faz todo o levantamento do crédito tributário e em até 60 dias, no caso de empresa do Simples, é acreditado esse valor na conta corrente da empresa. Ou seja, é uma nova fonte de renda, né? De entrada de caixa para as empresas. Mas, Matheus, aproveitando que você está falando dessa questão da recuperação de crédito, a gente tem alguns empresários nos assistindo nesse momento, alguns que estão no Simples, muitos deles. Qual que seria a sua dica prática quando você fala muito aí da auditoria fiscal? Para uma empresa do Simples, para um comércio, por exemplo, para uma empresa que tenha 2, 3 lojas na cidade, ou para aquela empresa que tem apenas uma loja. De que forma prática ele poderia conseguir fazer essa auditoria fiscal e tentar identificar se há alguma possibilidade de recuperação de crédito? Ok. Ó, um exemplo muito comum para empresas do Simples, bar e restaurante, tá? A venda que ele faz ali de refrigerante, cerveja, isso aí o ICMS é substituição tributária e o PIS e COFINS é monoclássico, ou seja, essa venda dele não deve se tributar, via de regra, o ICMS e o PIS e o COFINS, entendeu? Então é muito comum você conseguir fazer, a gente faz trabalhos aqui de recuperação tributária em pequenas empresas, em farmácia aí que fatura 80 mil, 60 mil por mês, entendeu? Você conseguir fazer o levantamento de crédito. Nós já atuamos aí até em Barbaceira com recuperação de crédito tributário, que numa tacada aí a gente conseguiu 70 mil reais com a empresa daí de Barbacena, entendeu? Então é um volume de fluxo de caixa significativo para o momento agora. Então, empresas do Simples, essa questão de segregar receita, tá? Dando uma dica bem prática aí, Felipe. Segregar receita para o pequeno, pro empresário do Simples aí, segregar receita e fazer a classificação correta do seu produto. Se ele é tributado ou não é tributado para fins de ICMS, se é monofásico ou não para PIS e COFINS. Excelente, Matheus. Acho que isso é importante para os nossos empresários. Como é que você tem visto aí essas questões, essas ações que estão sendo tomadas pelo governo federal? O pessoal ainda está questionando ainda algumas coisas referentes ao governo estadual, muito em cima do ICMS, que poderia ser prorrogado. A questão municipal, nós temos alguns impostos, né? O ISS, o IPTU, aqui em Barbacena saiu agora. Nós estamos aguardando aí uma posição do Executivo. E, mais uma vez, a gente pede que haja realmente uma sensibilização para que essa despesa seja estendida, porque o momento agora é de união, é de todos nos unirmos. E aí queria saber o que você tem achado dessas medidas que estão sendo tomadas. E com relação ao imposto de renda, você tem alguma novidade, alguma questão que pode ser tomada, ou se o prazo vai ser mantido aí o final de abril para a questão do imposto de renda? Correto. Olha, Felipe, entendo que é um estado de calamidade que haverá prorrogações. Ainda não existe nada definido. Até ontem saiu um comunicado do secretário da Receita Federal falando que o prazo do imposto de renda está mantido. Mas eu acredito que vai sim suspender, porque é impossível, né? Agora, com relação à parte do ICMS, né, dos tributos municipais aí, é uma situação muito delicada, porque os estados e municípios estão também quebrados, entendeu? Então, diferentemente do governo federal, que há um volume de caixa bem relevante lá, o governo federal está tranquilo na parte orçamentária dele, os municípios e estados não estão com essa folga financeira, entendeu? Mas agora é o momento de todo mundo sentar e renegociar. Eu acho que a orientação que eu tenho passado para os meus clientes, que eu acho que deve incentivar, é a questão de união. Gente. Não dá para cada um pensar em fechar o seu negócio e garantir o que tem no bolso, não. Porque se você garantir o que você tem no bolso hoje, você vai durar aí 6 meses, 1 ano, entendeu? Todo mundo tem que unir forças, trabalhar em conjunto, renegociar com o fornecedor, com o cliente. Se eu tinha para receber de você um boleto de 10 mil mês que vem, eu vou ter que chegar em você e falar, ó, Felipe, eu vou dividir isso aí para você em 3 de 3 mil e pouco, entendeu? Senão, a gente vai entrar em colapso mesmo, tá? O risco desse colapso, ele existe. Até por isso, eu acredito que a gente tem que ter equilíbrio na tomada de decisão, na análise realmente da questão econômica, para que esse momento não passe de uma crise na saúde para uma grave crise econômica, que a gente tem percebido aí que pode acontecer. Você tem visto algum movimento diferente, algum case de sucesso de algum cliente seu que você poderia compartilhar conosco, Matheus? Nesse momento? Olha, sim. Por exemplo, aqui em Divinópolis, né, o comércio está, em geral, quase tudo aqui está fechado, né? Mas onde que eu discordo dessa decisão de todo mundo ficar confinado? Porque, por exemplo, alguns segmentos estão vendendo. Por exemplo, setor de
alinhamento e balanceamento de veículos, entendeu? É uma atividade que você tem que fazer no seu carro, mas você sempre deixa para fazer, você não tem tempo. Então, esse comércio está aberto para vender. Então, se eu entendo que se tivesse minimizado, colocado algumas restrições, né, com relação à circulação, aquela população de mais alto risco, era melhor o comércio estar pelo menos pingando do que secando, né? Do jeito que está, entendeu? Com Agora, certeza. Eu acho que você replicar uma estratégia que foi realizada no outro país, com uma cultura, com uma forma de lidar totalmente diferente da nossa, eu acho que a gente tem que analisar. Porque nós temos bons exemplos também no mundo. Nós temos o Japão, nós temos Israel, nós já temos o próprio Estados Unidos aí já colocando uma data para o retorno das atividades. Então, assim, por isso que eu falei de equilíbrio nesse momento. Temos equilíbrio para a gente poder analisar cada momento, porque eu tenho conversado com muitos empresários e tenho percebido muitos preocupados de como vão proceder no próximo mês. Eu quero ver quando chegar o 5º dia útil de abril, como que nós vamos estar, como é que vai ser a reação de muitos que estão em casa e que não vão conseguir receber o seu salário integralmente. Então, esse momento, ele merece uma reflexão importante para o seu negócio e para a nossa ação. Sim, agora, Felipe, eu entendo que nós vamos, obviamente, toda crise traz transformações e essas transformações elas vão criar novos paradigmas aí que serão muito, vai trazer um profissionalismo para a gestão, sabe? Você vê o pequeno e microempresário, principalmente, via de regra, o cara não tem controle nenhum, entendeu? Não tem nenhum fluxo financeiro mínimo necessário, tá? Então, eu entendo que há uma crise, né, de pânico aí no pessoal, mas eu conversei até com alguns professores e um deles falou: Matheus, isso aí vai ser uma crise em V, né? Ou seja, despencou, mas depois a retomada tende a ser com muita pujança, entendeu? E eu acredito, eu estou mais alinhado com essa análise desse professor especificamente, porque, olha só, quantas crises nós já passamos e com quantas crises, essa é uma crise que todo mundo está com dinheiro em caixa ainda. A preocupação nossa é como vai ficar, né? Como vai manter as vendas. Mas em caixa ainda as empresas têm porque estava mantendo, né? A economia estava vendo crescendo. Agora, o que eu acho que a gente tem que orientar os pequenos empresários aí, e os empresários de modo geral, né? Ontem o Daniel colocou aí que o BNDES soltou, né, de medida emergencial um pacote de 55 bilhões. Né? Desses 55 bilhões, gente, 20 bilhões vai ser liberação do PIS, vinculado às contas do FGTS, para a população poder sacar esse dinheiro e girar a economia, 20 bilhões. Tá? 30 bi vai ser refinanciamento de BNDES para as grandes empresas que já tinham financiamento, vão poder postergar até 6 meses as parcelas, e 5 bilhões são créditos para micro e pequena empresa, que não vai ser mais como era antigamente direcionado, que acabava que quem pegava aquele dinheiro era só os grandes. Vai ser pulverizado mesmo, entendeu? Então, o que é a minha orientação, Felipe? Pequeno e microempresário, o mínimo que você precisa ter nesse momento é um fluxo de caixa projetado. Gostaria muito, Felipe, de dar uma breve orientação, tá? Pequeno empresário, estime, faz lá no Excel uma linha. O que você tem de receita para cada mês para você receber, tá? Suas vendas parceladas, suas vendas em cartão de crédito, beleza? Numa outra linha, você soma tudo. O que você tem de fornecedor para pagar? Faz isso por semana, por dia, ou então por mês, a periodicidade que você quiser, tá? E aí você vai ver onde que você vai ter seus gargalos. Às vezes seu fluxo de caixa vai te manter por 2 meses, mas no terceiro e no quarto já tá no vermelho, entendeu? E aí você vai correr atrás de buscar esse capital. Nesse momento, com essa linha do BNDES, na hora que sair, a gente vai ter que verificar a taxa, eu acho que vai vir muito subsidiada, com até 2 anos de carência, é tempo mais que suficiente para a gente superar essa crise, Felipe. Não podemos ter medo de pegar esse empréstimo. É claro, né, o empresário deve buscar uma assessoria para verificar quanto que ele precisa de caixa, para ele não pegar um empréstimo a mais, a menos, né, e refinanciar. Outra importante dica é o seguinte, Felipe, nós estamos com a Selic aí a 3,75, tá? Se a gente pegar aqui em 2017, ela estava 11,25, em 2018 estava 6,5. Então, as taxas de juros dos bancos caíram. Então, o pessoal que pegou um financiamento lá atrás, em 2018, 2017, para pagar em 60 vezes, 48 vezes, esse empresário ele tem que ir no banco e refinanciar essa dívida com a taxa menor.
tá? Isso é uma estratégia assim, fácil dele fazer e vai utilizar demais o caixa dele. Excelente, Matheus. Acho que isso é importante. Aproveitar esse momento para analisar aí as oportunidades que também podem surgir e você também, com certeza, buscar aí os agentes financeiros, aproveitar a queda aí da taxa Selic, tentar renegociar e aí todas as suas despesas. O Joani 3, ele está conosco aqui, Matheus. Ele falou que Sim. essa crise vem mais pela restrição de consumo do que pela questão de falta de recursos. Eu complemento até a sua fala com relação ao fluxo de caixa. Eu falei isso ontem com o Daniel, porque na nossa visão, muitas das empresas acabam girando e a gente estava tendo uma recuperação na nossa economia e muitos utilizam do fluxo de caixa. Então, com a falta e com a restrição do consumo, esse fluxo de caixa vai para o espaço. E aí é muito importante essa questão da renegociação, que tão bem você tem falado aí. E aí é o seguinte, Felipe, nós temos que sair dessa crise com algum aprendizado, né? Ou seja, o empresário não pode mais trabalhar com fluxo de caixa estrangulado, achando que vai receber e pagar tudo certinho, sem contar com nenhuma imprevisibilidade. Todo empresário deve ter uma reserva aí de no mínimo 3, 6 meses de despesa, entendeu? Se o cara consome aí 10 mil reais de despesa, de salário, aluguel, ele tem que ter uma reserva imediata de 60 mil aí, tranquilo, para aguentar essa crise, tá? Concordo com o comentário do ouvinte aí, que essa é uma crise mais de pânico aí do que não é uma crise financeira, tanto é que o governo está soltou 55 bilhões via BNDES, via Banco Central vai soltar 1,2 trilhões. Você vê os países, todo mundo aí soltando milhões de dinheiro, né? Vale muito dinheiro. Então não é uma crise financeira, não é uma crise de crédito, tá? É uma crise mais desse pânico que causou, né? Dessa histeria, ao meu ver, entendeu? Como é que você tem Agora, atuado aí em Divinópolis? Como é que você tem enfrentado a crise? Aqui em Divinópolis está muito conturbado com relação à legislação municipal, entrando em confronto com as demais legislações, mas o comércio está todo parado, né, nesse momento, só as atividades essenciais. Agora, o que nós temos colocado, né, de ferramentas para os nossos clientes primeiro, o empresário ele tem que saber o fluxo de caixa dele, tem que estar com ele preparado, tá? Inclusive projetado. Nós já orientamos alguns clientes e muitos deles nos retornaram que estão tendo sucesso, renegociar com seu fornecedor, entendeu? O cara vai ter que ligar lá para o fornecedor e falar, ó, comprei para você, igual deu exemplo, comprei de você para te pagar mês que vem 10 mil, você vai ter que segurar isso para mim. E as empresas estão sendo solistas, tá, meu Felipe? Porque ou eu renegocio com você ou então não recebo. A verdade é essa, né? Sim. Então a gente tem que planejar. Agora, eu gostaria de chamar muita atenção dos empresários pelo seguinte ponto, tá? Mais do que nunca agora, fica evidente a importância que a contabilidade tem na vida das empresas. E, ao mesmo tempo, tá? O desprezo que os empresários, parte deles, né, dão a essa ferramenta de gestão, entendeu? Agora era a hora do empresário saber qual que é o ponto de equilíbrio dele, né? Ou seja, até quanto que ele tem lucro ou prejuízo, qual que era a margem de segurança, quanto que as vendas dele poderiam cair para que ele não operasse em prejuízo, né? Qual que era o grau de alavancagem de endividamento dele. Todas essas informações, se ele tivesse alinhado, primeiro, fornecido a contabilidade, e a contabilidade tivesse processado e reportado essas informações aos empresários, com certeza ele passaria por isso com mais tranquilidade. Mas eu ainda vejo, sim, Felipe, a possibilidade de os empresários saírem mais fortes do que entraram nessa crise, se souberem. Ainda que agora, projetar seu fluxo de caixa, tá? Depois disso, trabalhar com a gestão eficiente de recursos, tá? E captando dependendo da qualidade, né, do empréstimo aí, pegar esse financiamento para conseguir alavancar as suas vendas lá na frente, ou então refinanciar sua dívida com a dívida com juros mais baixos, e assim conseguir prosperar. Excelente, Matheus. Acho que é importante que você colocou. Muitas das vezes eu percebo realmente o pequeno empresário não dando valor ao trabalho do contador, à contabilidade, que ela é fundamental para auxiliar o empresário na gestão do seu negócio. E aí é muito importante a gente pensar em planejamento. E planejamento é um dos principais problemas da gestão em nosso país. Então, se a gente não tem um planejamento tributário, um planejamento contábil, um planejamento financeiro, acaba que num momento como crise, o nosso processo, a nossa empresa, acaba sofrendo muito mais do que uma empresa que está preparada para enfrentar qualquer tipo de problema. Como você bem disse, 3, 6 meses. Eu tenho visto que muitos empresários não aguentam um mês. Mas por quê?
muitas das vezes ele está no operacional. E quantas vezes você que é empresário deixa de estar no estratégico, de analisar os números, de analisar os seus KPIs, os indicadores de desempenho, e vocês estão lá brigando no dia a dia no operacional, controlando caixa e não pensando estrategicamente no crescimento do seu negócio. Acho que foi muito importante o que você falou. Eu queria aproveitar a oportunidade, se alguém tiver alguma pergunta para o Matheus, por favor, coloque aqui. Está disponível para a gente poder estar conversando um pouquinho mais. Não é isso, Matheus? Sim, com certeza. Felipe, enquanto aparece uma pergunta, deixa eu deixar uma outra estratégia para o pessoal aí, a respeito dessa flexibilização trabalhista que houve com a medida provisória, né? O que é a nossa orientação? Está muito incerto, não sabe se vai poder trabalhar ou não vai, então está muito inseguro. Eu acho que dar férias para o pessoal agora é meio arriscado de sair de uma medida daqui semana que vem e todo mundo poder voltar a trabalhar, mas você já dispensou seu funcionário tudo por férias, entendeu? O que é a nossa orientação? Faça banco de horas, tá? Com essa medida provisória houve um benefício na relação dessa ferramenta. Tá? Então, faça um banco de horas com o seu funcionário. O que é isso? Paga ele o salário desse mês normal, dispensa ele de trabalhar essa semana aí, até abril, beleza? Essas horas que ele não trabalhou para você, vai ficar como banco de horas. Quando começa a voltar a retomar, tá? Você vai ter 1 ano e meio para poder compensar essas horas. Então, o seu funcionário vai poder fazer até 2 horas extras diárias para você. Comércio, que vende muito em época de Natal, comércio de brinquedo, que vende em época do Dia das Crianças, em outubro, até lá, se Deus quiser, a gente vai ter superado isso. Então, o empresário utiliza essas horas extras. Tá? E se for o caso de dar férias a partir de abril. Porque com a medida provisória, ficou estabelecido que as férias será paga no mês subsequente. Então, se o cara dá férias em abril, ele vai pagar o empregado dele só em maio. Então, ele ganha uma folga financeira aí. E evitar a demissão. Por quê? Se a gente demitir todo mundo, primeiro, demissão consome caixa. Eu vou ter que pagar só rescisão. Né? Já estou num momento difícil, eu vou ter que perder caixa. E segundo, os empresários têm que pensar. Eu vejo que está todo mundo assim, um olhando para o outro, Felipe, e apavorado. E ninguém está olhando para a solução, está só olhando. O que você vai fazer? O que você vai fazer? E ninguém está tomando as atitudes. Entendeu? Então, recomendo o pessoal aí de Barbacena, o CDL, vamos promover eventos. Meu escritório, com o escritório do ADPC Advogados, estamos aí à disposição para fazer eventos, para fomentar o enriquecimento dessa economia e da região de vocês. Isso é importante. E é o que a nossa empresa faz, a atitude empresarial. A gente teve a participação do Daniel, dos advogados, no nosso último happy hour. Já estamos planejando o Conecte-se Já, um evento diferente que vai acontecer, se Deus quiser, no mês de junho, aqui em Barbacena. E esse evento nós vamos levar para Juiz de Fora, para Belo Horizonte. Estamos aqui preparando também os nossos cursos online. Então, a gente não pode estar parando, e muito em função de poder compartilhar conhecimento com todos. Matheus, nosso amigo Joani 3, ele faz uma pergunta bem interessante. O que ficar atento na hora de captar ou renegociar as dívidas com o banco? Ok. Muito pertinente esse questionamento. O que se deve ficar atento é com a taxa efetiva de juros. Tá? Porque às vezes o banco anuncia, vem cá, Felipe, eu vou te emprestar dinheiro à taxa de 10%. Na hora que você vai ver, tem tarifa de renegociação, tarifa de abertura de cadastro, um monte de coisa lá, que no final da conta essa taxa vai para 13, vai para 12, entendeu? Então, você tem que ficar atento, primeiro, na renegociação. Segundo, no poder de barganha que a empresa tem. Eu tenho empresas e clientes que sempre estão operando com o mercado financeiro, né, com bancos, então ele tem, e paga em dia, né, então ele tem a nota de crédito dele é boa, entendeu? Então, ontem mesmo eu assessorei um cliente daí, de Barbacena, que ele ia pegar 770 mil no Bradesco, e aí ele foi lá no Sicoob e negociou a taxa. Porque como o Sicoob viu que ele era um cara que sempre fazia operação, mas estava em dia, cobriu a taxa. O que ele fez? Ele voltou no Bradesco, então cobriu de novo, entendeu? A crise é para todo mundo, gente. Não é só para o pequeno empresário, não. Os bancos também estão preocupados. Então, todo mundo agora é renegociar. Então, agora é pechinchar nas tarifas aí com os bancos, tá? Ficar atento à taxa efetiva e com cuidado com relação à renegociação, tá? Igual eu comentei que é interessante você pegar uma linha de crédito mais barata para pagar uma linha de crédito mais cara, mas a maioria dos contratos de financiamento são prestação fixa, né? O que a gente chama de tabela price. Nesse sistema de amortização, a maior parte dos juros ela está concentrada lá no início das primeiras prestações.
Então, às vezes, o cara pegou um empréstimo de 60 vezes, já pagou 48, falta só 12. Se ele for tirar o juro só das 12 ali, vai dar uma mixaria. Então, se a gente faz o cálculo ali da taxa efetiva mesmo, não compensa ele trocar. Então, não é assim, sair trocando, pegando empréstimo, né, sem pensar, sem calcular. Para isso, existem indicadores contábeis aí para a gente verificar quanto que a empresa dá conta de pagar, qual que é o volume necessário que ela precisa de capital, entendeu? Então, é interessante que esse empresário esteja bem assessorado para que faça uma tomada de crédito consciente. Beleza? Excelente. Lembrando, pessoal, amanhã nós vamos ter a Júnia Bretas aqui conosco. Vai estar falando um pouquinho sobre motivação, sobre como enfrentar esse momento. Na sexta, nosso amigo Júlio Margarida está aqui conosco. Abraço, Júlio. Grande ator, grande parceiro aqui da Atitude Empresarial, da Grafite Teatro Empresarial. Abraço especial para você. Na sexta, nós vamos estar falando como enfrentar a crise com criatividade. E ele vem com uma inovação bem bacana na live. Queria convidar todo mundo para estar curtindo aí o nosso trabalho, o trabalho da Atitude Empresarial de nossos parceiros. A Renata agora, Matheus, ela quer saber sobre dívidas com financiamentos de carros, veículos, né? E também de cheque especial. Se tem alguma novidade, se tem alguma forma, ou se cai normalmente nessa renegociação de dívida que a gente estava falando. Olha, publicado não existe nada até o momento, tá? Agora, o Banco Central soltou um pacote de 1,2 trilhões para que seja reduzido o volume de depósito compulsório dos bancos. Para que isso? Para que os bancos tenham mais dinheiro em caixa para emprestar. O que a Caixa Econômica fez, que eu acho que vai acabar sendo uma tendência para os demais bancos, a Caixa Econômica diferiu duas prestações de quem tinha financiamento habitacional. Entendeu? Eu acho que os bancos vão fazer alguma coisa parecida com isso. Vou pegar as próximas 3 prestações, eu vou pegar igual o BNDES vai fazer para quem vai refinanciar. Ele vai pegar as 3 ou 6 prestações, entendeu? E vai financiar e vai diluir ela nas demais parcelas. Então você ganha um fôlego financeiro aí. Agora, nesse momento, é momento também de você renegociar com o banco, entendeu? Então, ir lá e pedir um desconto para manter o pagamento em dia. Às vezes a pessoa tem um recurso aí, é muito interessante buscar a questão do desconto, né? Excelente. Queria agradecer a participação de todos. Nós já estamos passando aí de mais de 30 minutos do nosso trabalho, da nossa live. Queria agradecer muito ao Matheus pela oportunidade. Acho que é importante nós podemos estar sempre conversando, falando um pouquinho sobre como enfrentar essa crise. Deixa eu ver aqui. Felipe. Oi. Queria deixar só uma mensagem final aí. O seguinte, toda crise ela tem 3 elementos, né? Uma solução, um prazo e uma lição que a gente vai tomar nisso aí. Tá? Então, solução. Ainda não temos uma solução na parte, né, de medicina, efetivamente, mas soluções econômicas estão sendo criadas, tá? O prazo, nenhuma crise dura para sempre, isso aí vai passar, nós já passamos por tantas outras, tá? E a diferença dessa crise que eu acho que a retomada vai ser em V, então vai sair exponencialmente dela. E uma lição, tá? Que todos os empresários, todo mundo, todas as pessoas físicas têm uma lição financeira aí de ter uma reserva financeira para se resguardar por 6 meses aí no mínimo, para a gente não ter nenhuma dificuldade maior, tá? E, no mais, é estimular o pessoal, Felipe, como eu falei, não se apavorar, não procurar pensar individualmente, só na empresa dele, entendeu? Tem que pensar no coletivo, tá? E, como você falou, muita cautela, muita serenidade, tá? Desintoxicação de notícias excessivas também, demais. Essa é a minha recomendação. Excelente, Matheus. Agradeço mais uma vez, estamos à disposição, tá bom? Grande abraço para você e até a próxima. Estamos à disposição aí, beleza? Valeu, Felipe. Valeu, um abraço. Nós agradecemos então ao Matheus, agradeço especialmente a vocês que estiveram conosco nessa live, convidando para amanhã a Júnia Bretas, uma profissional muito qualificada, trabalha com motivação, vai trazer um clima mais ameno aí, porque a gente não para de ver notícias ruins e como enfrentar a crise, como sair desse furacão de notícias ruins. A Júnia vai trabalhar conosco. Na sexta, um convite especial, meu amigo Júlio Margarida, Teatro Empresarial, vai fazer uma inovação bacana aqui na nossa live, então convido todo mundo. Na segunda, nosso amigo Felipe, lá da DPC Advogados,
vai vir falar muito sobre questões trabalhistas. E não perca, a gente vai anunciar toda a programação das lives em instantes no nosso canal aqui no Instagram e no Facebook. Lembrando que essa live, que todos os materiais estão sendo colocados em nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, não deixe de ativar lá o sininho, não deixe de participar do nosso YouTube. É muito importante, estamos começando agora e o nosso lema é compartilhar conhecimento de conteúdo. Lembre-se, muito equilíbrio nessa hora. Vamos pensar bem, vamos nos unir, vamos os empresários pensarmos em como podemos fazer diferente nesse momento. Porque eu tenho certeza que a gente pode enfrentar essa crise de uma outra maneira, não só fechando tudo, impedindo as pessoas de irem aos locais. Eu acho que tem outras formas de nós agirmos. E aí é muito importante a gente saber comunicar bem, saber entender bem e saber unir as pessoas e os empresários para que todos nós, todos, possamos sair dessa crise de uma forma bem harmônica e com sucesso. Grande abraço, desejo sucesso para você nesse dia e que a gente possa enfrentar mais um dia com cabeça, com coração e principalmente com equilíbrio. Eu fui. Um abraço, pessoal.